pontos assim a dedo. Medo. Tens medo de quê? Medo. De Só sofrer... Não afastes o plano. Tens medo dessa pedrinha? Medo. Hoje vamos falar de um pequeno órgão situado abaixo do fígado e que tem mais ou menos a forma de pera. Alguém sabe? Abaixo do fígado, o que é que fica? Sim, um órgão pequenininho. Vesícula, muito bem. Passaram no teste. Pode estar, isto que eu aqui tenho, vesícula pode estar biliar. dentro da vesícula. Desculpa? Sim, sim, sim. Isso. É uma pedra. Que é uma pedra. E é uma das possibilidades em termos de retirar uma pedra da vesícula. Olá, Dr. Carlos Martins. Bom dia. Olá, Rita. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sara. Bom dia aos seus telespectadores. É verdade, é uma das complicações, é um dos problemas que podemos ter relacionados com a vesícula biliar. Talvez mesmo o principal. Nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que andam com problemas de vesícula. Uma expressão muito popular é que tenho a vesícula preguiçosa. Sim. E, na verdade, essas expressões, depois, em termos de conteúdo científico, desse tipo de problemas, temos muito pouco. Às vezes as pessoas dizem que têm a vesícula preguiçosa e referem-se, se calhar até nós no passado, nós médicos e nós medicina, contribuímos para essas noções. E, normalmente, quando as pessoas dizem isso, querem dizer que têm problemas de digestão, que por vezes, com certo tipo de refeições, normalmente refeições gordurosas, têm alguma dificuldade, ou afrontamento, enfartamento, mal-estar, desconforto. Demoram mais tempo a fazer a digestão. Exatamente. E por vezes existe esta ideia de que a culpa é da vesícula, que a vesícula é preguiçosa, porque realmente a vesícula tem um papel importante na digestão das gorduras. Mas, na verdade, os grandes problemas que advêm da vesícula biliar estão relacionados com a formação de cálculos. Sim. Cálculos que é sinónimo de pedras que se formam na vesícula. E que nós geralmente ouvimos dizer que eles existem, mas nos rins, os chamados cálculos renais. É verdade, existem várias regiões onde Do nosso corpo. se pode, digamos, formar, ou onde se podem formar cálculos, pedras. Os rins, as vias urinárias, é um desses locais. Outro, por exemplo, é realmente a vesícula biliar, em que também se podem formar cálculos. Vamos espreitar a vesícula, saber exatamente onde é que se encontra? Concordo. Então vamos a isso. E saber o que faz, qual é o seu importantíssimo papel. Ora bom, podemos já passar ao slide seguinte. Para começar, digamos, vamos nos inspirar em dois casos reais, em dois casos da prática clínica. E agradecia que passassem então à imagem seguinte, se fosse possível. Só exatamente. uns segundinhos. Mas Percebemos que se localiza muito próximo do fígado. Sim, é verdade. imediatamente abaixo. Então temos a Sra. Celeste, de 58 anos, e a Sra. Celeste vem ter comigo com uma carta na mão, com um relatório de internamento no hospital, e diz-me ela assim muito surpreendida: Sr. Doutor, o que foi isto? O que foi que me aconteceu? Eu recordo-me sempre deste caso, muitas vezes quando, digamos, dou formação aos meus alunos e aos meus internos de especialidade, um dos temas que eu abordo com eles frequentemente é a comunicação na consulta, a forma como nós médicos comunicamos com os pacientes. E este caso é exemplar. Esta senhora teve uma crise, realmente um problema grave da vesícula, com inflamação da vesícula, aquilo que nós chamamos de uma colecistite aguda. Até esta data, nunca tinha tido qualquer problema e realmente teve que recorrer ao serviço de urgência, foi operada, foi-lhe retirada a vesícula, mas ela ficou sem perceber o que lhe tinha acontecido. Ela realmente não tinha percebido nada do que lhe tinha acontecido. Foi necessário nesta consulta depois eu socorrer-me de algumas imagens para lhe explicar, exatamente, para explicar o que era a vesícula. Bom, isso foi no pós-operatório, já no pós-operatório. Exatamente. Não é? Mas no fundo isto para dizer, por vezes isto acontece e não é tão raro quanto isso. A pessoa nunca ter sentido qualquer queixa, qualquer sintoma e de um momento para o outro tem uma crise acentuada e a pessoa de repente descobre que tem um cálculo e por vezes tem que ser operada de urgência. Podemos passar agora ao slide seguinte. Temos um outro caso, a senhora Vitória, de 64 anos, e ela vem a uma consulta normal, uma consulta de vigilância, e diz-me ela que anda com umas cólicas
que, por vezes, essas cólicas se associam com enjoos e até, às vezes, com vómitos. Isto também é frequente, ou seja, isto são sintomas que recorrem, que vão acontecendo e realmente é um sinal de alerta que pode estar a haver ali algum problema com a vesícula. Mas são sintomas que também podem ocorrer noutras patologias. É verdade, é isso que eu ia dizer. É óbvio que estes sintomas podem estar associados a outros problemas. Por exemplo, até às vezes gastrite, problemas até do estômago, às vezes com certas dores, são órgãos muito vizinhos e por vezes nós temos que fazer o despiste para ver se Podes o problema... com a azia, perfeitamente. Exatamente. E associa-se muitas vezes. Muitas vezes as pessoas têm azia e têm estes sintomas associados. E, por exemplo, basta vomitar para que o vómito é ácido, ao passar no esófago, inflama o esófago e provoca azia. Claro. Mas a fonte do problema pode não estar no estômago, pode não ser aqueles casos que nós falamos de refluxo gastroesofágico, pode ter outro tipo de problema que pode ser o que vamos falar hoje, realmente os cálculos na vesícula biliar. Podemos passar agora ao slide seguinte. Então vamos olhar para o corpo humano, tentar compreender de que é que estamos a falar. Vou olhar para dentro. Exatamente. Esófago, o canal que traz os alimentos da boca até ao estômago. Aqui temos o estômago e cá está. Em toda esta região temos o fígado. O fígado, em parte, ainda é coberto pelos arcos costais, pelas costelas. Só uma pequenina parte é que fica aqui, digamos, a descoberto. E aqui, por baixo do fígado, esta coisinha verde que nós vemos aqui, fica realmente a vesícula biliar. Muitas vezes as pessoas também, já agora por curiosidade, perguntam-nos, e com os casos mediáticos que têm acontecido, nomeadamente com o falecido António Feio, onde é que fica o pâncreas? O pâncreas fica aqui também nesta região, digamos que quase no centro, mas por trás destas estruturas, por trás do estômago, mas junto, muito perto da vesícula biliar. Podemos passar agora ao slide seguinte. E agora então temos aqui uma imagem ampliada desta região, da tal pontinha verde que nós observávamos. Bom, no fundo temos aqui a vesícula biliar, que é em forma de pera, como disse, e muito bem. A bilis é produzida no fígado, vem por estes canais, drena e é armazenada na vesícula biliar. Quando comemos, a vesícula contrai-se e então sai a bilis por este canal e vai ter ao intestino, ao duodeno. Cá está, nesta zona ao lado, temos aqui o pâncreas. E daí que, por vezes, a inflamação da vesícula pode também... Pode incomodar o pâncreas. Exatamente. E pode também ocorrer uma situação chamada pancreatite aguda, que é uma inflamação aguda do pâncreas. Podemos passar agora ao slide seguinte, então. Então, que sintomas é que podemos ter? Antes de mais, nenhuns. Ou seja, uma pessoa pode ter cálculos na vesícula durante anos e anos e nunca ter qualquer problema, qualquer queixa. É o mesmo que se passa com os rins, não é? Exatamente, é o mesmo que se passa nos rins. Quando eu digo cálculos, volto a repetir, estou a falar de pedras. Podem ter diferentes dimensões, podem ser simples areias, pode ser ou atingir este tamanho. Ou atingir esse tamanho, com vários centímetros. Pode ser só um, podem ser múltiplos desse tamanho, a ponto de, por exemplo, obstruir completamente a drenagem da bilis e a vesícula. E quando isso acontece então a tal inflamação grave, a colecistite aguda. Também, por vezes, podemos ter um conteúdo que chamamos de lama biliar, que no fundo é ali um misto de areias misturado com conteúdo mais espesso e que também pode originar depois a tal inflamação. Por vezes, as pessoas têm realmente cálculos, mas vão tendo pequenas crises ao longo do tempo. De vez em quando, normalmente associado a uma refeição mais gordurosa, as pessoas desenvolvem desconforto abdominal, dores, normalmente sob o lado direito do abdômen e em cima, junto ao bordo das costelas. Às vezes associado então a um certo enjoo, a um certo vómito, que isto é aquilo que chamamos por cólicas biliares, que podem ser
recorrentes. Normalmente, passado 2 horas, essa dor alivia, a vesícula volta a relaxar e aí a dor alivia e passa, e de modo que até uma nova crise, digamos. Sim. Quando as pessoas andam com este tipo de sintomas, nós, normalmente médicos, o que fazemos é uma ecografia. E a ecografia abdominal é o melhor exame para se detectar e para se verificar se a pessoa tem realmente cálculos na vesícula. Se detectar, aí depois a atitude, já vamos ver mais à frente, falaremos sobre o tratamento. Podemos passar ao slide seguinte. Que complicações é que podem advir destas situações? Bom, temos aqui uma outra imagem, cá vemos vários cálculos dentro da vesícula. Por vezes, por exemplo, o cálculo pode passar para o canal, para aquilo que chamamos a via biliar principal, e também isto criar aqui uma inflamação e uma obstrução. Então, uma das grandes complicações é quando existe a obstrução ao nível da vesícula e a vesícula inflama, que era aquilo que nós chamamos de colcistite aguda. E isto pode implicar uma cirurgia de urgência. Ou então, passado logo algum tempo após tratamento médico, por exemplo, às vezes com antibióticos. Aí, normalmente, as pessoas têm febre, além da dor, a dor é mais intensa e mais sustentada ao longo do tempo, não passa e, normalmente, as pessoas têm febre, arrepios e franco mal-estar. Também, então, a inflamação aqui das vias biliares, isto é o que nós chamamos uma colangite, e lá está a pancreatite, que já falei, a inflamação da estrutura vizinha do pâncreas. São algumas das complicações mais sérias destes casos. Podemos passar então agora ao slide seguinte. Normalmente existe uma maior probabilidade de desenvolver cálculos na vesícula biliar das senhoras? Nas senhoras, acima dos 60 anos de idade, nas pessoas que tenham história familiar. Sabemos que existem certas famílias que têm muita propensão a desenvolver pedras na vesícula biliar. Nos diabéticos, nas pessoas obesas, nas pessoas com estilo de vida sedentário, realmente são os principais fatores de risco para desenvolver cálculos na vesícula biliar. Podemos passar ao slide seguinte. Bom, então o tratamento. Primeiro, o tratamento pode passar por não fazer nada. Se, por exemplo, se descobrimos que uma pessoa tem cálculos na vesícula, mas se a pessoa não tem sintomas e anda bem, hoje em dia, na maior parte dos casos, opta-se por não se efetuar qualquer intervenção. Não se opera, nem se faz qualquer outra atitude. Não é nada que se consiga medicar. Nem se medica. Por exemplo, dissolver esses cálculos biliares. Existe um medicamento que pode ser usado em certos casos. Normalmente esse medicamento é usado nas pessoas que tenham cálculos à base de colesterol e nas pessoas que tenham sintomas, nas pessoas que tenham queixas, mas que não reúnam as condições necessárias para ser operadas. Por exemplo, pessoas com complicações cardíacas, pessoas idosas com outro tipo de complicações, normalmente é para esses casos que se reserva esse tipo de tratamento. Que, embora resulte em cerca de 2/3 dos casos, nem sempre é eficaz. Normalmente a solução, quando as pessoas têm sintomas, passa então pela cirurgia. Hoje em dia esta cirurgia é efetuada, na grande maioria dos casos, por aquilo que nós chamamos de laparoscopia, em que é através de uma câmara de vídeo que é introduzida no abdômen. Vemos aqui os instrumentos e nem sequer há, digamos, um abdômen aberto. E esta é, digamos, a forma alternativa clássica da operação. Quando não é possível fazer por laparoscopia, faz-se então uma incisão. Exatamente. Sim, senhor. Muito bem. Acredito que estes doentes depois tenham que passar por uma dieta ou mudar os seus hábitos de vida alimentares. A vesícula, essa é uma pergunta que se associa à outra, que as pessoas nos fazem muitas vezes. Bom, tiraram uma vesícula e agora? Ela faz-me falta para alguma coisa, não é? Afinal de contas, o que é que ela estava aqui a fazer? Exatamente. É assim. A vesícula biliar tem esta função de um reservatório da bilis. A bilis é importante para a digestão das gorduras e para a absorção de algumas vitaminas. Quando as pessoas retiram a vesícula, normalmente podem ficar com alguma dificuldade de digestão, nomeadamente de refeições mais gordurosas.
E realmente, principalmente nos primeiros meses... onde se encontra nesta... Temos uma paciente, uma suposta paciente. É verdade. Que está paciente. Bom dia, Sra. Raquel, viva. Então temos aqui o abdômen da Raquel e muitas vezes quando nós médicos na consulta palpamos o abdômen dos pacientes, as pessoas não sabem muito bem o que é que nós estamos a fazer. E a minha ideia hoje é tentar realmente mostrar como nós nos orientamos. Antes de mais, temos aqui a extremidade inferior do externo e temos o bordo das costelas, não é? No fundo, eu vou marcar aqui para as pessoas compreenderem melhor. Vamos antecipar o carnaval. É verdade. Bom, isto é o bordo das costelas. Aqui em cima, e vou tentar não sujar a camisola, temos um músculo que é o diafragma, que separa os pulmões do resto. O tórax do abdômen. Exatamente. O fígado localiza-se aqui, encostado ao diafragma. No fundo, é um órgão que está aqui e que depois se alarga por aqui. Mais ou menos assim. Como eu dizia, normalmente o fígado está aqui por baixo do bordo das costelas. Eu vou agora, para se ver melhor, traçá-lo. A vesícula biliar está algures por aqui, só uma pontinha dela. É óbvio que depois, em algumas pessoas, pode mais para a direita, mais para a esquerda. Há quem tenha, por exemplo, um apêndice aqui no meio do estômago, como era o meu caso. Um bocadinho. Como era o meu caso. Um bocadinho. Sim. Já que fala no apêndice, nós temos aqui o intestino grosso, o cólon. Este sempre foi o desejo do Dr. Carlos Martins, era pintar um dente em direto. É a primeira vez que o Dr. Carlos Martins está a fazer isto em televisão. Eu não costumo fazer isto aos meus pacientes. Nas aulas. Mas só nas aulas que dá, provavelmente já fez. Por acaso não. Mas vai passar a fazer, faz favor. Continuando, temos o intestino grosso. O intestino grosso que depois vira e segue para este lado e depois para aqui. Mas realmente no princípio do intestino grosso temos aqui um órgão que é uma coisa assim fininha, que é o apêndice. E que numas pessoas pode estar um bocadinho mais para aqui, mais para cima, mais para baixo, ou mais para o meio, ou mais virado para trás, por exemplo. A Sra. Raquel disse-me que já foi operada... Sim, aos 7 anos. Muito bem. O apêndice? Sim, já nessa altura, onde é que lhe doía? No fundo do... Exatamente, é a região que normalmente dói o apêndice em caso de apendicite aguda. O que é que entende por dor reflexa? O apêndice pode estar num lado e a dor pode estar a sentir-se no outro. Sim, pode. Normalmente a dor dói nesta região toda. Ora bom, quando nós palpamos o abdômen, então, pedimos às pessoas, sobretudo nesta região, e sobretudo para ver a parte de fígado e vesícula, pedimos às pessoas para encher o peito de ar. Isso. E depois esvaziar. E à medida que a pessoa esvazia, nós vamos introduzindo as nossas mãos. Sim. Encher... esvaziar. E agora aqui já estou junto ao bordo das costelas. E aí quando a paciente inspira, enche o peito de ar, o bordo do fígado vem ter com os meus dedos. E eu começo a sentir o bordo do fígado. Uma pessoa que esteja, por exemplo, com uma crise de vesícula, com uma inflamação aguda da vesícula, não tolera esta pressão e queixa-se com dor. E outra coisa, se existir a tal inflamação, se eu largar de repente, a pessoa até grita. E sente o agravamento da dor. O mesmo se passa em caso de apendicite, mas não naquela zona. Aí, quando eu carrego aqui, a pessoa queixa-se de dor e se eu soltar, a pessoa grita. E isso é um sinal de alerta para nós, médicos. Há alguma coisa que não está bem neste abdômen. Doutor, muito obrigado. Muito bem, obrigada. Muito obrigado. Obrigada por esta lição. Não só sobre a vesícula, mas também da anatomia, que acabamos de aprender mais algumas localizações. Obrigada pelo empréstimo do abdômen. Doutor, bom resto de dia. Muito obrigado pela semana.